Então, nesse primeiro vídeo, da minha série de 2 vídeos, eu vou contar a minha trajetória na Universidade de Houston em busca do sonho de chegar na NBA. A NBA, naquela época, não era globalizada como é hoje. Hoje em dia, a NBA tem olhos para todos os jogadores do mundo. Então, é de olho em todas as ligas em busca de jogadores, de expandir suas fronteiras. E na época não era assim. Poucos jogadores estrangeiros jogavam na NBA. Então, para eu jogar na NBA, eu teria que abandonar tudo aqui e ir para os Estados Unidos, estudar na universidade para ter uma chance de jogar lá. E as coisas aconteceram assim meio de repente, na verdade. Muita gente aqui no Brasil, especialmente jogadores estrangeiros, falavam que eu tinha que ir para os Estados Unidos para jogar numa universidade, que eu ia chegar na NBA. Eu falava assim, nossa, você tá louco, como que eu vou chegar na NBA? Só que aquela coisinha ficou na minha mente, que eu tinha condições de jogar na NBA. E aí, em 1985, eu já estava na seleção brasileira. A gente teve um torneio na Austrália, e tinha um time americano nesse torneio. E um dos jogadores desse torneio, desse time americano, quando voltou para os Estados Unidos, falou de mim para um técnico da universidade, o Pat Foster, da Universidade de Lamar, em Belmont, no interior do Texas. E aí, logo após a volta desse torneio na Austrália, nós tivemos o Sul-Americano na Colômbia. E quando eu cheguei lá, o assistente técnico do coach, do Pat Foster, estava lá, o Steve Green, me convidando para ir conhecer a Universidade de Lamar. Eu já tinha uma certa noção das universidades americanas. Eu sabia que Lamar não era uma universidade grande, que tinha um nome no cenário americano. E falei que não ia, mas ele insistiu, queria que eu fosse conhecer, e eu acabei aceitando. E fui passar 4 dias na Universidade de Lamar, conhecendo a universidade. Fui para lá, o pessoal me tratou muito bem. Uma curiosidade, quando eu saí de Houston para Belmont, de carro, eles foram me buscar na entrada da cidade, tinha um Holiday Inn com um outdoor gigante, e lá estava escrito assim, Bem-vindo Rolando, Pô, eu achei o máximo, Então eu fiquei esses 4 dias, os caras me paparicando, querendo que eu fosse para lá. E aí, depois desses 4 dias, eu voltei para o Brasil, falei que ia pensar, mas eu já sabia que não ia. E mandei um telex, na época, um telex para eles, falando que não ia para Lamar. Então eu fiquei no Brasil, e aí no final de 85, uma coisa aconteceu que mudou o meu pensamento. O técnico, o coach Foster e o coach Green, eles aceitaram uma proposta de emprego na Universidade de Houston, uma universidade que tinha ido para as finais da NCAA, no March Madness, 2 anos antes. Eles foram 2 vezes para as finais da NCAA, uma universidade reconhecidíssima. O técnico Guy Lewis iria se aposentar e eles precisavam de um técnico novo, e o Pat Foster é um técnico em ascensão nos Estados Unidos. Foi convidado e foi contratado pela Universidade de Houston para dirigir a equipe de basquete de Houston. E aí eles me contataram novamente, fazendo a mesma proposta, se eu não gostaria de ir para Houston. E aí eu pensei bem, falei, Houston é outro negócio, é outro tipo de universidade, é uma universidade onde eu vou aparecer e vou ter a oportunidade de chegar no meu objetivo, que era ir para a NBA. Só que eu teria apenas 2 anos para chegar ao meu objetivo. Por quê? Porque eu iria para os Estados Unidos com 22 anos. E na divisão 1, você, jogador estrangeiro, só pode jogar até os 24 anos. Então eu aceitei o desafio, larguei tudo que tinha aqui, meu nome, comodidades que eu tinha, meu salário. Nos Estados Unidos não ia ganhar nada, eu ia ganhar o estudo apenas. Minha namorada na época, meu carro, larguei tudo que eu tinha aqui, amigos, atrás de um sonho. E aí, após o Mundial da Espanha em 86, eu larguei tudo e fui para os Estados Unidos em busca desse sonho. Então,
Cheguei lá, né? Não conhecia nada, não conhecia ninguém em Houston, né? Conhecia o assistente técnico apenas, o, o, o coach Foster eu conhecia quando eu fui para Lamar, né? E quando eu cheguei em Houston, me senti muito bem acolhido, né? Por eles e pelo pessoal do time. Só que assim, cheguei em Houston, né? A gente chega antes da temporada, eles podem começar a treinar apenas em outubro, eu cheguei em agosto. Então, o que acontece? O técnico não pode ver você treinando, dar treino para você, né? Então só em outubro, porque é contra as regras. E aí eles falaram, não, mas tem os jogos, os bate-bolas lá em Houston, né? No ginásio de Houston você pode ir lá bater bola. E falaram para eu ir lá no dia de bater bola. E eu fui, né? Sem saber de nada, como seria. Eu cheguei lá, né, com o tênis na mão, né, sentei na arquibancada, no banco do lado da quadra e olhei para os jogadores que estavam batendo bola. E aí eu vi quem estava batendo bola. Clyde Drexler, Akeem Olajuwon, né, Moses Malone e vários outros jogadores na NBA. Falei, nossa mãe, o que eu estou fazendo aqui? E aí no próximo, né, no jogo, era pick-up games, né, peladas, né, eu fui escolhido no outro time, né, eu entrei para jogar. E quem estava me marcando era o Moses Malone, apenas. O Moses Malone, um dos maiores pivôs da história da NBA. E aí, eu marcando ele me marcando, e eu peguei uma bolinha no pivô, e fintei, bati pra dentro, dei um ganchinho na cara dele, a bola caiu. Eu só ouvi ele falando assim, perguntando, pô, quem que é esse cara aí que não conheço, veio do nada? Nossa, eu me achei o máximo, né? Escrevi para meus amigos do Brasil, né, contando, né, que eu estava jogando com esses caras, né, muito orgulhoso. Bom, a temporada começou, né, comecei a treinar, era titular da equipe, só que nessa equipe do primeiro ano eu tinha 2 jogadores que eram de destaque, que eram 2 atletas que tinham os prognósticos muito bons de ir para a NBA. O Greg Anderson, Cadillac, que jogou na NBA, participou do campeonato enterrado até, e o Rick Winslow, que jogavam na posição 4 e 5. E eu, né, o técnico confiava, achava, né, e eu era titular, né, nesse time. E assim, eu comecei meio perdido, né, às vezes até jogando de 3, de frente para a cesta. Uma coisa muito difícil para mim, né, porque eu tinha um bom arremesso, mas era só isso, né. Mas assim, foi se ajeitando as coisas, eu acabei jogando de 4 e 5. Né, o Rick Winslow jogou de 3, eu joguei de 4 e 5 junto com o Greg Anderson. E essa primeira temporada em Houston, eu fui o terceiro em tudo, né? Era a minha primeira temporada de adaptação. Né? Eu fui o terceiro cestinha, terceiro reboteiro, né? Só em toco que eu acho que eu fui o segundo, né? Mas foi uma temporada muito boa, né? Por quê? Porque tinha muita gente observando esses 2 jogadores. Então, eu jogando no mesmo time, eu também tive um certo destaque, né? O pessoal me viu jogar, né? Tanto que eu recebi algumas cartas de times da NBA, né? E isso, né, me fez sentir, me encheu de orgulho vendo e vi que eu tinha condições mesmo de chegar na NBA, né? Então acabou a primeira temporada, eu voltei para o Brasil, né, para jogar pela seleção brasileira, para treinar com a seleção brasileira em 87. Treinamos, né, em 87, eu fui para a competição, grande competição em 87 que a gente jogou, foi o PAN de 87, né, no qual a gente foi campeão, derrotando os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos, uma coisa inédita, né, em Houston, todo mundo falando que a gente ia lá para ficar em segundo, que os Estados Unidos era campeão, e a gente, né, foi contra tudo e todos e fomos campeões, né? Tanto que eu tive que andar com a medalha do PAN por muito tempo no campus da universidade. Voltei para o meu segundo ano em Houston. E o segundo ano foi bem diferente do primeiro ano. O segundo ano eu jogava de 5, do pivôzão lá da equipe. E aí era onde eu sabia jogar melhor, né? E eu era a estrela do time, vamos dizer assim, né? Tinha outro jogador que tinha vindo de um junior college, que era júnior também, o Richard Hollis, que era um ala, jogava de 3, que também, né, era comigo, a gente dividia muito, né, as coisas. Então,
nesse ano, assim, minha média de pontos aumentou muito, né? A primeira foi 9,9 pontos, no segundo ano foi 15,9, já melhorou muito, os rebotes melhoraram também, eu fui líder em tocos, então o destaque foi muito grande, e eu sempre falo, né, teve uma partida que eu acho que é a partida que me levou para a NBA, na verdade, que foi contra a Universidade de Nevada, Las Vegas, em Houston, que é a Nevada, Las Vegas, Running Rebels, né? Era uma universidade conhecida, tradicional nos Estados Unidos, e a gente jogou, e eu fiz 24 pontos e peguei 16 rebotes. Esse jogo foi transmitido pela ESPN em cadeia nacional, então foi uma partida que eu me destaquei bastante, né? E aí, né, comecei a receber mais cartas, né, de times americanos. Acabando a temporada, nós fomos para o torneio da NIT, não fomos para o torneio da NCAA, fomos para o torneio da NIT, perdemos a segunda rodada, acabou a temporada, e aí eu participei de alguns camps, né? Na verdade, uns All-Star Games em Houston mesmo, em algumas universidades. Fui convidado para um camp em Orlando, né, com os top jogadores prospectos de chegar na NBA, né? Fui em Orlando, foi treinamento e coisas assim, né? E a gente foi dividido em 4 times, Sul, Leste, Oeste e Norte, se não me engano, eu jogava no Sul, né? Foi um camp muito legal em Orlando, não existia o time de Orlando na época. E aí o segundo camp, que foi o Pre-Draft Camp, né? Que hoje em dia, né, existe ainda, mas mudou o nome, né? E eu fui para esse Pre-Draft Camp também, onde estavam os maiores prospectos de jogadores para a NBA, né? E nesse camp é muito legal esses camps, porque do Pre-Draft Camp, porque você conhece muitos técnicos da NBA, dirigentes, eles conversam com você e fazem você se sentir bem, né? Então aí voltei para o Brasil para me preparar para o pré-olímpico e para a Olimpíada de Seul, né? Então, aqui acaba a minha trajetória na Universidade de Houston. Foram 2 anos maravilhosos, eu digo que foram os 2 melhores anos da minha vida, talvez, né? Porque o ambiente universitário é muito legal, viver o esporte universitário nos Estados Unidos é muito legal, então quem tiver oportunidade tem que ir mesmo, porque é muito bom, uma experiência única na vida, né? E além do que, né, eu era destaque do time, então era melhor ainda essa experiência, tá? Então no próximo vídeo eu vou contar como foi minha experiência, como eu cheguei na NBA, a experiência do draft, a experiência da minha carreira na NBA, tá bom? Então um abraço a todos, e espero que vocês tenham gostado do vídeo e assistam o próximo. Um abraço.